camarada? Boa noite. Cadê os meninos? Pode, Zé filho. Tá de bom? Bom, graças a Deus. Então tá de bom. Posso fazer uma pergunta? Pode, Zé filho. A água precisa ser fluidificada de novo? É bom, Zé filho? É bom de trazer Zé água. Trazer Zé água. Quero. E você, filho? Tá de bom? Tudo bem, graças a Deus. Então tá de bom. Eita, pronto. Só tava só de um pouquinho de sal. Obrigado. E de agradecer a Deus, né, Zifia? Sempre de agradecer a Deus. Porque sem de Deus, nada se acontece. Nada se acontece. Não é que nada de bom se acontece. Nada se acontece. Os fatos de bom ou de ruim é de cada um. É de cada um de vocês. Eles muitas vezes eles falam que cada um de nós parece que são de duas de pessoas em uns e só. Uns quer ir para a direita, outros quer ir para a esquerda. Uma hora se acorda e não aguenta, né, Zé filho? Tem que se entrar num acordo. Fala, vamos então todo mundo para esse lado. Porque se ficar assim, um puxa para cá, outro se puxa para lá, não tem esse jeito. E quando se acorda, se arrebenta, hein, Zé filho? Aí se dá trabalho. Aí haja de fumaça lá de trás. Porque uns quer se viver, como vocês se falam aí. Eu preciso de viver, eu preciso de passear, eu preciso ir em lugar bonito. Eu não vejo lugar bonito que vocês vão. Vocês querem ir em lugares escuros, que fica um monte de coisa acende, se apaga, se acende, se apaga. Em lugares bonitos que eu tenho que ficar sozinho aceso. E fica aceso, com os árvores, com os riachos. Os riachos dizem vocês estragaram tudo. Nem se quer ir, mas os riachos mais. Então, se tem coisas que os de esquerda se quer, os de direita assim fala, não se vou. E segura e acorda. E os de esquerda esticando a corda. E é tudo de vocês. Tudo é vocês. Porque, na verdade, as esquerdas que esses negros falam é os intelectos de vocês. Aí vocês se perguntam assim, pai, mas os intelectos é ruim? Não é que os intelectos é ruins. Os intelectos de vocês, ele não se tem as cargas das vivências que vocês já tiveram. Como já assim? Zifia tem quantos anos? Ó, já vai se brigar com o nego que se perguntou as idades. E mulher não gosta que se pergunta as idades. 61. Você tem 61, não se parece, né, gente? Não se parece. Olha, eu tô me melhorando agora. Eu falei que não se parece. E vocês acham, Zifia, que Deus se criou você há 61 anos atrás? Eu acho que não. Eu acho que Deus criou ela há muito tempo. Porque o universo, de sol, de estrela, de nuvem, foi criado há muitos tempo. Só que o intelecto delas e a cabeça dela só tem a carga de vivência de 61 anos. Que já é de uma boa carga. Mas não se sabe muitas vezes reconhecer o que é a vida dela desde a criação que Deus deu para ela, que é uma criação de lá de trás. Então, quando Deus criou, é quando igual quando uma mãe tem um bebezinho, ela se pega no colo. Elas se dão banhos e passam mãos de careca, igual esses meninos aqui, passam as mãos de careca. E joga água devagar, para não se machucar os olhos,
para não sentar água nos ouvidos, e secas e todas e dobrinha. Então, é assim quando Deus criou vocês. Há muitos de tempo atrás, vocês eram uns bebezinhos. Tudo bem que às vezes vocês agem como se fossem ainda de bebê. Mas eu não vou se falar isso, que eu não quero se ficar que ninguém se fique de mal comigo, né, seu filho? Então, e de Deus tinha uns de cuidado de se passar uns de amor. De se passar o carinho. Eles pôs o carinho de dentro de vocês, como de umas boas de mamãe e bons de papai e faz. E brincou. E mexia de barriga. E sorria e paz em você se sorria porque os bebê é assim. Os bebê, ele não se sorri para você pelo que vocês falam que é engraçado. Eles se sorri porque eles se percebem. Ele consegue se perceber o amor que você está se mandando para ele. E ele se retribui com o amor. Então é assim que é o espírito de vocês. Que não tem, nos casos delas, de 61 anos. Os espíritos delas é muito mais velho. Foi de bebê há muitos de tempo atrás. E esses de bebê, eles se recordam de quando de Deus se fazia de carinhas em careca, se passava de água com de cuidado nos ouvidos. Então ele se sabe como se retribuir o amor a Deus. Ele tem aquelas memórias dentro dele, de todas a trajetória, desde de bebê, de quando se teve vida, de quando se teve outra vida, até essa vida que ela está agora de 61 anos. Então vocês conseguem entender que a alma de vocês, elas têm uma ligação muito especial com Deus. Então elas têm uma vontade muito grande de retribuir todos aqueles carinho em forma de amor, fazendo-se o bem. É como se uma criança que gosta de levar umas flores de mãezinha, ou de gosta de pegar as ferramentas para ajudar o papai. As crianças, elas têm essas vontades dentro dela. Ela tem a carga de amor muito grande e ela quer dividir. Assim é a alma com os de Deus. Mas e com os passados de tempo, esses bebês crescem. E muitas vezes se esquece como se faz para se agradar a Deus. Então, todas as vezes que eles esquecem e se esquecem, eles ganham uma nova chance de se tornar um bebezinho de novo, para se lembrar o que é o amor. Para ele se lembrar como que se retribui o amor a Deus. Mas e como esses de corpo que vocês ganham, eles envelhecem. E eles convivem com um monte de gente pela necessidade de Deus. E essa gente, para tentar se organizar de formas de sociedade. E a sociedade tem que ter regras e leis. E essas leis têm que ser cumpridas. Mas uns se quer se cumprir, outros não se quer cumprir. Uns se acham justo, outros se acham injusto. Então, é nesse raciocínio de sociedade que a gente às vezes esquece
do que se foi e a criação, o que foi e o amor, e como se retribuir, como se voltar a se sorrir. Então, se fiarada, para que essas cordas não se fique esticada, esgarnada, ou se quer se rebente, é preciso que essas cabeças que se cresceu com as criação da sociedade reconheça os valor da alma, que se é os bebê que se sorriu para Deus. As suas almas é os bebê que se sorriu para Deus. E os seus intelectos é aquele químico e pensante que faz de tudo para se viver nessa sociedade, faz de tudo para ser aceito nessa sociedade. Muitas vezes não se percebe que cria defeitos por se achar que tudo é injusto contra ele, que tudo se é contra ele, que ele se tem que se pensar nele, porque senão ninguém se pensa. E nisso, essas cabeça pensante começam a encontrar um monte de irmãos que não se tem afinidade, que vai se pensar ele, se pensa nele, eu vou se pensar em mim. Então por que se criou a sociedade? Se cada um para se viver em si, fica-se tudo dentro de suas casas. Vai se sair para se arrumar briga? Vai se sair para não se entender? Deus não quer que vocês se desentendam. Pelo contrário. Deus quer que vocês encontrem os seus irmãos e falem assim, eu vou se pensar em mim. Porque se eu não se fizer assim, ninguém vai se fazer por mim. E você fala, não, Zé filho, não, meu irmãozinho. Não, se a gente pensa junto, eu se penso em você. O que você precisa? Você precisa ir na minha frente? Pode ir. Você precisa que eu te ajude a carregar esses pesos seu? Eu te ajudo. Não porque se amanhã, quando você estiver com os fardo pesado, ele tem que te ajudar você. Não, Zé filho. É porque você vai estar com os acordes de cada para o mesmo lado. Então, o que lhe poderia se parecer pesado, vai se ficar leve. Não vai se parecer nem que é de peso. A gente não se pode se atribuir uma atitude boa para se agradar a Deus nas esperas de uns de retorno. Porque os retornos é dentro de nós. As nossas almas com os nossos raciocínios. As cordas esticadas para o mesmo lugar. Para não se arrebentar. A gente tem que esperar um retorno de nós mesmos. Do nosso travesseiro. Para a gente dormir. Os travesseiros sempre molhado. Molhado de choro. Porque o choro é uma forma mais bonita das alegrias. Quando a gente está muito feliz, de uma forma que não se consegue segurar, filha, a gente se chora. A gente não se sorri, a gente se chora. Porque aquilo não se cabe no nosso coração. Aquilo a gente não se consegue se esconder. Nem se da sociedade. Então, o retorno que a gente tem que esperar é nosso. É o nosso travesseiro molhado. Aquele travesseiro que é companheiro, que se escuta todos os nossos problemas e nos critica nós.
é aquele que a gente fala de todos os nossos anseios para Ele. E Ele se aconselha com carinho. Fala baixinho para a gente. Pensa bem, Zé filho. Será que era isso mesmo que Ele queria fazer? Será que se você, se tivesse nessa situação dele, não se faria igual, Zé filho? A gente não sabe o que se passa no coração dos irmãos. A gente não sabe nem o que se passa no nosso coração. Tanto é que a gente sempre se procura. Se deixar, se abrisse a casa aqui todos os dias a gente tinha gente. Para tentar entender esse coração. Esse coração que a gente usa, que essa é a caixa que a gente guarda os nossos sentimentos. Os sentimentos é o ato de sentir, de perceber. Não é o ato de pensar. A gente tem que saber e distinguir sempre esse fio. Sentimento de impulso. Impulso é aquilo que faz a gente se agir como numa sociedade. Ele me empurrou, eu empurrei ele também. Ele me bateu, eu bati nele também. Porque isso, a sociedade se aplaude. A sociedade não é Deus. Deus é o sentimento. A sociedade se aplaudiu, Deus está se aplaudindo. Você vai embora dessas terras que vocês tanto se amam e a sociedade vai ficar aí. Deus não. Deus vai estar sempre com você. Com todas as lágrimas que os seu travesseiro se secou. Está aqui, Zé filho. E Deus vai falar. Deus estava ao seu lado toda vez que você se sorriu de alegria. Todas as vezes que vocês se aconselham comigo, eu falei baixinho nos seus ouvidos. Não se empurra, esse filho. Ele não sabe o que está se fazendo. Deus a coisas boas que te fez esse sorrir, que te fez esse carinho, que se Deus ir um banho quando vocês eram um bebezinho. Ele se criou você. E Ele se deixa vocês caminhar com as suas próprias pernas do livre-arbítrio. Para vocês entenderem que as leis dele não se mudam. Porque o amor não se muda. A lei de Deus é o amor. E se o amor não se muda, a gente se pode querer dar um monte de argumento para que a sociedade se aceite, para que mas o amor de Deus não se muda, seu filho. É o travesseiro que você vai se trazer quando se retornar aqui. De cabeça erguida, satisfeito por ter se conseguido mudar tudo no finalzinho. Eu se percebi, filho. Pai, eu se percebi. Eu se compreendi os meus erros e fui se deixando eles, uns a um. Eu se aprendi a não se empurrar de volta. Eu se aprendi a não se bater de volta. Eu se aprendi a sorrir de novo, Zé Pai. E devolver o seu amor que você me deu. Esse nego espera que os coração de vocês, que já chegou cheio, possa se sair daqui transbordado. A ponto de vocês derramar toda essa alegria e esse amor
que são os nossos encontros, que são esses momentos que esses negros aqui vêm se falar um pouquinho das irreal vida aqui de vocês, que é essas vidas aqui. Eu humildemente agradeço a oportunidade que meu pai me deu. E todas as encarnações que eu pude aproveitar. Entender meus erros, entender o valor dos acertos, entender a lei do amor. E todos e vocês, Deus abençoe e cada um de vocês e cada um que o pensamento de vocês alcançar. Que vocês possam sair por essas portas muitos e melhor do que se chegaram. Que Deus acompanhe a cada um de vocês, filho. Eu vou te pedir. Esses meninos aqui. Esses aí. Esse é chefe aqui, viu, gente? Esse é chefe. Ele vai se fazer a peça de encerramento, menino. Você. E você, menino? Por que eu? Oi, filho. Só tirar uma dúvida. Tem uma criança que veio hoje com a mãe? Espera-se, filho. Tem que se tirar aqui, né? Agradecido, filho. Oi, filho. Tem uma criança que veio hoje com a mãe, ela não tinha encaminhamento para ter uma face. Sim. Só que a mãe falou que ela não está dormindo muito bem desde segunda-feira. E tá aí a criança? Tá. Cadê? Deixa eu ver essa criança. Isabela. Lu, cadê a... Ela tá na cadeira dormindo. Tá,